Mas bom, dando continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo, vamos agora para o nosso terceiro exemplo, né, que vai ser o exemplo que eu vou resolver com vocês, o circuito RL, né, tanto obter as equações do circuito, né, via lei de Kirchhoff, quanto também resolver as equações, né, para que a gente entenda como é que vai ser exatamente a dinâmica aqui, né, como é que a corrente vai se comportar em um circuito que contém resistor e indutor. De forma análoga, né, a que eu fiz com vocês no exemplo 2 do circuito RC, aqui, né, eu estou considerando um circuito RL com duas possibilidades, né, de ligação aqui, né, uma delas que é a ligação BC, né, que no caso a gente vai estar ligando a fonte de tensão, e a segunda possibilidade seria que ligar o BC, né, em que a gente vai ter um circuitinho somente com resistor e indutor, né, sem a fonte de tensão. Então, né, vamos começar de forma análoga que a gente começou no circuito RC, que é a forma mesmo de se resolver esses problemas, que é vamos aplicar aqui a nossa primeira lei de Kirchhoff para a única malha que a gente vai ter, né, seja, né, aqui na situação ligando AB, seja na situação BC, certo? Relembrando, esses circuitos daqui que eu vou trabalhar com vocês, né, que envolvem resistores, indutores e capacitores, né, em combinações diferentes, todos eles vão ser circuitos de uma malha única, então a gente só vai conseguir aplicar a nossa primeira lei de Kirchhoff, né, já que não vão existir nós aqui no nosso circuito. Okay? Então, primeiro vamos considerar aqui, né, que a gente está ligando A com B. Ok? Estamos ligando A com B, então a gente vai analisar aqui o nosso circuitinho, né, com a fonte de tensão. Né? E aí, claro, né, para que a gente possa aplicar a nossa primeira lei de Kirchhoff, a gente tem que convencionar duas coisas. Primeiro, qual vai ser o sentido que eu vou varrer o meu circuito, né, para poder calcular exatamente as quedas de tensão. Né? Aqui eu vou fazer, né, igual eu sempre faço, eu gosto de calcular as quedas de tensão no sentido horário, então eu vou calcular aqui no sentido horário. Né? E claro, né, para que a gente possa calcular as quedas de tensão, a gente precisa a gente precisa previamente estipular um sentido para a corrente, né? Porque as quedas de tensão, tanto do indutor quanto do resistor, dependem do sentido da corrente. Então aqui eu vou supor, né, igual da última vez também, que a nossa corrente ela também vai estar indo no sentido horário, ok? E aqui eu vou dar simplesmente o nome dela de corrente I, que vai ser o que a gente vai precisar determinar aqui, né? Vai ser o que nós vamos buscar determinar nessa nossa aula aqui do exemplo 3. Vamos começar aqui a varrer o nosso circuito desse ponto daqui, mas poderia ter escolhido um outro ponto qualquer. E vamos lá, né? Sentido horário, o primeiro componente que a gente vai, né, passar aqui no nosso circuito, né, quando a gente for varrer dele inteiro para poder calcular as quedas de tensão, vai ser a nossa fonte de tensão. Perceba aqui, a gente tem que calcular, né, a queda de tensão do polo negativo para o polo positivo. Nessa situação, a queda de tensão ela fica como? Ela fica menos V, ok? Agora, próximo componente vai ser o nosso indutor. Ok? Nosso indutor, a gente vai estar calculando a queda de tensão ao longo da corrente, ok? Então, quanto é que vai ser a nossa queda de tensão aqui? Vai ser mais L dI dt. E, né, o próximo componente vai ser o quê? Vai ser o nosso resistor, né, também queda de tensão ao longo da corrente. Então, aqui vai ficar o quê? Mais RI. Né, varremos todos os componentes do circuito, né, da nossa malha aqui, logo esse cara daqui é igual a quanto? É igual a zero pela primeira lei de Kirchhoff, ok? E aqui, né, fazendo o mesmo raciocínio para quando a gente for ligar aqui B com C, né, então vamos ligar aqui B com C, né, qual que vai ser a diferença desse circuito ligando B com C com o circuito que a gente ligou A com B? A diferença é que no A com B a gente passa pela fonte de tensão. Né? No circuito em que a gente vai ligar B com C, a gente não tem fonte de tensão. Então vai ser exatamente igual a essa nossa equação, com exceção, né, desse menos V, já que a fonte de tensão não vai estar incluída no nosso circuito. Então a nossa equação aqui vai ser L dI dt mais RI é igual a zero. Então, temos aqui a nossa primeira lei de Kirchhoff para nessas duas possibilidades aqui nesse nosso circuito RL. Né? Então, temos aqui quais vão ser as equações, né, que governam exatamente, né, a dinâmica desse nosso circuito. E agora, o que eu vou fazer com vocês vamos resolver essas equações e interpretar um pouquinho, né, o resultado, né, o que fisicamente a gente esperaria, né, enfim, qual que é o comportamento mesmo da solução. Vamos fazer essas discussões nessa nossa aula. Percebam que, diferentemente do nosso circuito RC, a equação realmente, né, quando a gente analisa essas nossas equações como equações diferenciais na corrente, né, que já é o caso aqui, percebam que elas não são iguais, ok? A equação, né, em que a gente liga A com B, né, que a fonte de tensão faz parte, é uma equação não homogênea, por conta desse termo menos V, enquanto a equação sem a fonte de tensão ela é uma equação homogênea. Né? Se vocês se lembrarem no circuito RC, a gente tinha uma equação que envolvia a carga do capacitor e a corrente no resistor. Né? Mas a carga no capacitor tem uma relação com a corrente no resistor, né? Exatamente uma derivada da outra. Então, quando a gente escrevia as equações diferenciais do circuito RC em termos da corrente, a gente tinha a mesma equação para quando tinha a fonte de tensão ligada ou não. Aqui não acontece isso. Apesar dessas duas equações não serem iguais, a solução das duas ela é obtida numa tacada só, ela é obtida em conjunto. Por quê?
Porque olha só, qual que é essa nossa primeira equação? Né? Só escrevendo de uma maneira mais agradável, a equação que a gente tem, né, ligando aqui A com B, que vai ser a primeira parte aqui que eu vou fazer a análise com vocês, né? Como é que é a equação? LD e DT, na verdade já vou escrever ela da forma agradável, né? Normalmente a gente gosta de escrever equação diferencial com o termo de maior derivada acompanhando uma constante 1. Né? Então o que a gente faz é pega essa expressão, divide por L em ambos os lados. Né? Então o que a gente vai ter vai ser D e DT mais R dividido por L vezes I. Isso aqui vai ser igual que AV dividido por L. Okay? Essa aqui é a equação que a gente vai ter que resolver, ok? E, como eu tinha comentado com vocês, percebam, essa é uma equação diferencial de primeira ordem não homogênea, ok? Já que ela é uma equação diferencial não homogênea, né, linear, como é que a gente faz para poder obter a solução completa, a solução geral desse problema, que depois nós vamos aplicar, né, exatamente as condições de contorno para poder, né, enfim, ter a solução completa em termos dos parâmetros aqui do nosso problema. Se vocês se lembrarem, toda vez que a gente tem uma equação linear não homogênea, a solução geral exatamente da nossa equação diferencial, nesse caso aqui, né, da nossa corrente elétrica, vai ser o quê? Vai ser solução da equação homogênea mais uma solução particular. Né? Então, solução particular. Logo, para poder resolver essa nossa equação, a gente tem que buscar soluções, né, dessa expressão sem esse termo não homogêneo. E aí percebam, né, essa solução, essa primeira parte daqui é exatamente a solução do caso BC, porque o caso BC é a nossa equação, exatamente essa daqui do caso AB, só que homogênea, ok? E depois a gente tem que buscar uma solução particular. Que no caso aqui, né, pela estrutura dessa nossa equação, a gente consegue imediatamente obter essa solução particular, que vai ser uma solução constante, ok? Então, né, perceba que por conta disso a gente acaba resolvendo tanto o contexto AB quanto o contexto BC de uma vez só. Por quê? Porque a gente tem que buscar soluções da equação homogênea quando a gente vai resolver a nossa parcela não homogênea, né, aqui exatamente do circuito RL, né? Pois bem, vamos buscar então, né, primeiro a nossa solução I de T homogênea. Ok? Vamos pegar a nossa solução homogênea, que é exatamente considerando esse termo daqui igual a zero, ok? Dado que nós temos essa equação, a gente pode resolvê-la de duas formas, né? Que inclusive eu comentei lá no circuito RC. Primeira forma é, olha, a equação homogênea é derivada de uma função mais constante vezes a função é igual a zero, né? Isso remete a exponenciais. Logo, né, a solução da equação homogênea vai ser o quê? Vai ser uma constante, que depende das condições de contorno, que a gente vai ajustar depois, exponencial, né, de alfa T, sendo que esse alfa daqui ele é determinado pela equação diferencial. Essa é a primeira forma de se resolver. E a segunda forma de resolver, que foi inclusive a que eu resolvi no circuito RC, essa equação é uma equação separável, ok? Aí tudo que tem I coloca para um lado, tudo que tem T coloca para o outro, integra diretamente, né? Como eu já resolvi uma equação dessa natureza, né, do circuito RC, exatamente usando o fato de que a equação é separável, nesse caso daqui eu vou resolver desse jeito, né? Verificando que a solução exponencial é uma solução aqui da nossa equação homogênea. Okay? Só para poder ficar duas técnicas diferentes, ok? A partir disso, o que a gente faz? Vamos pegar essa expressão e jogar aqui para que a gente obtenha exatamente qual que vai ter que ser o nosso alfa aqui, ok? Apesar de que se você fizer uma analogia do carro RC com RL, você já deva saber quanto é que vale esse alfa daqui, ok? Já que no caso do RC é que aparecia um RC no denominador. Aí é só fazer as assimilações. Ok? Mas enfim, né, jogando essa expressão aqui, o que a gente vai obter? Vamos lá, derivada no tempo dessa expressão. Derivada do exponencial vai ser o quê? Exponencial, ok? Então, derivada de I vai ser constante, multiplicativa, né? Vamos lá, derivada do que está aqui dentro vai aparecer um alfa, depois exponencial, né, de alfa t, né? E aqui mais R dividido por L vezes I, que é A exponencial de alfa t, é igual a zero, justamente porque a gente está buscando soluções, né, da nossa equação homogênea, da parte homogênea da nossa equação. A partir disso, o que a gente tem? Olha só, divide ambos os lados por A. Né? Não tem nenhum problema. Exponencial é sempre uma função estritamente positiva, né? Ela é sempre positiva. Então, divide por exponencial em ambos os lados. O que a gente obtém aqui? A gente obtém que alfa vai ser igual a menos RL dividido por L, ok? E por consequência, quanto é que vai ser aqui, né, a nossa solução da parte homogênea? O nosso I homogêneo de T vai ser igual a uma constante vezes exponencial de menos R dividido por L vezes T, ok? De forma análoga, né, que a gente tinha lá do circuito RC. Aí vocês podem chegar e me perguntar, Felipe, eu já posso colocar aqui que esse A é a corrente inicial? Porque, enfim, né, se a gente coloca T igual a zero, a gente vai estar no contexto da corrente inicial. E a resposta é não. Esse A daqui não é a corrente inicial. A gente só pode colocar as condições de contorno no final, quando a gente já tem a solução completa da nossa equação. Essa daqui não é a solução completa, essa aqui é a solução da parte homogênea. Né? Para que a gente tenha a solução completa, o que a gente tem que fazer agora é procurar uma solução particular. Pode ser qualquer solução que, batendo o olho aqui, você chega e fala, olha, essa solução obedece à equação.
E no caso, né, qual que vai ser aqui a nossa solução particular? Né? Nossa solução particular, o nosso I particular, vai ser o quê? Nosso I particular do tempo vai ser uma constante. Que eu vou chamar essa constante aqui de beta. Por que eu escolhi essa solução particular? Exatamente porque a parte não homogênea é uma constante. Então perceba, se eu escolho uma solução particular constante, quanto é que é derivado de constante? É zero. Se o I é constante, vai ficar constante igual a constante. E aí, a partir da nossa equação, a gente consegue determinar quem que é esse beta, ok? Normalmente, as soluções particulares, né? Mas aí isso aí já envolve equações diferenciais, né? Esse tipo de coisa a gente vai, né, ganhando maturidade quando a gente vai praticando no curso, né? Quando a gente vai estudando equações diferenciais, né? A gente sempre escolhe a solução particular dependendo do comportamento desse cara daqui, ok? Se esse cara daqui, se a parte não homogênea fosse oscilatória, a gente ia buscar soluções particulares também de forma oscilatória, enfim. Isso aqui é muito de caso a caso, né? Não tem uma técnica geral para que a gente possa chegar e supor soluções particulares. Mas bom, a partir disso, o que a gente faz? Vamos jogar a nossa solução particular, né, aqui na expressão, ok? E aí, jogando essa solução particular, como é que vai ficar? Derivada de beta, que é constante, vai dar zero. Então aqui vai ficar R dividido por L vezes beta, vai ser igual ao que? A V sobre L. Logo, cortou aqui, L com L, o que a gente obtém? A gente obtém que o nosso beta tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a V sobre R. Logo, a nossa solução particular, ela vale quanto? Ela vale V dividido por R. Okay? Então, temos aqui nossa solução particular. E qual que é a solução geral, né, nesse caso daqui, né, de A com B, que é exatamente o caso em que a gente está ligando a fonte de tensão? O caso geral, né, a solução geral é a soma da solução da equação homogênea mais, né, a solução particular, ok? Então, eu vou até jogar esse circuito aqui na próxima página para que a gente possa, né, analisar com um pouco mais de calma. Então, né, a partir do que nós discutimos aqui, né, quando nós ligamos a chave AB, a solução I de T do nosso circuito vai ser o quê? O nosso I de T vai ser um A vezes exponencial de menos R sobre L vezes T mais V dividido por R, né, que é a solução, né, da homogênea mais solução da particular. Essa daqui, né, é a nossa solução geral, né, da equação diferencial, né, porém a gente pode colocar, né, a gente pode escrever essa equação de uma maneira mais conveniente para esse nosso problema. Né? Como deve ser claro para todo mundo, quem determina esse A são as condições de contorno. Okay? Como é que a gente tem uma expressão, né, da corrente em função do tempo? Uma das formas de se determinar esse A é fazendo o quê? É determinar quem que vale, né, quem que é a nossa corrente inicial, que é o quê? A nossa corrente no tempo zero. Se a gente define I0 como sendo a corrente em t igual a zero, quanto é que fica essa expressão daqui quando eu coloco t igual a zero? Ela fica A mais V dividido por R, certo? Consequentemente, quem que é A? A não é corrente inicial menos V dividido por R? Então, né, para poder ficar mais conveniente, a gente pode escrever essa expressão daqui em termos não mais do A como constante genérica, e sim em termos do I0. Né, de constante genérica. Por quê? Porque o I0 é uma constante mais natural para o nosso problema, né, que é exatamente a corrente no instante inicial. Agora, quem que é esse I0? Né? Aí a gente vai discutir, certo? Eu vou discutir isso com você já já. Mas já vamos deixar essa nossa expressão geral, né, na cara que ela fica mais condizente aqui com a nossa condição de contorno, que é determinar o nosso I0. Se a gente chama o A desse cara daqui, perceba que eu posso escrever, né, a nossa corrente em função do tempo como sendo um I0 exponencial de menos R sobre L vezes T, mais V dividido por R, que multiplica o quê? 1 menos a exponencial, ok? É fácil perceber isso a partir dessas constantes, eu vou até apagar aqui, né? Enfim, menos a exponencial de menos R dividido por L vezes T. Então, a gente pode escrever essa nossa solução, né? A gente pode trocar a constante, né, arbitrária, que é o nosso A, pelo I0, ok? Né, dessa forma daqui, ok? É mais conveniente, né? As duas equações elas são idênticas, ok? Só que aqui fica mais identificável, né? Fica mais físico o nosso problema. Dado isso, né, vem agora a nossa pergunta principal. Quem que é essa corrente inicial? Né? E assim como eu fiz com vocês no caso, né, do nosso circuito RC, como é que eu vou determinar com vocês? Né? Como é que a gente vai fazer a análise de quem que é a nossa corrente inicial? Né? Eu vou fazer a análise aqui pegando exatamente a nossa equação inicial do nosso circuito, né? E a partir dela, né, vislumbrar, né, o que ela nos fala quanto à corrente inicial. Um adendo importante, né? Eu estou analisando aqui esse nosso circuitinho, né, ligando A com B, a partir do momento em que A e B foram ligados. Então, o que eu estou chamando de I0 é a corrente no momento em que nós estamos ligando A com B. Porque, a princípio, nada te impede de você liga A com B, vai começar
o seu circuito vai começar a ter uma dinâmica, né? A corrente aqui vai começar a fluir. E a partir de um momento intermediário qualquer, você começa a marcar o tempo e você chama esse momento intermediário de seu I0. Não. A análise que eu estou fazendo aqui é levando em conta que o instante inicial desse nosso circuito é exatamente o momento em que a gente ligou a AB. Dado isso, o que a gente espera dessa equação quando a gente coloca, né, o tempo t igual a zero? Certo? A gente analisa essa expressão no momento que o circuito foi ligado. Né? Percebam que, diferentemente do circuito RC, a gente não pode falar que no início o circuito ele é equivalente a um circuito que só exista resistor e fonte de tensão. Se vocês se lembrarem lá do circuito RC, o termo correspondente ao do capacitor, né, que substituía esse termo daqui do indutor, ele era o quê? Carga entre as placas dividido pela capacitância. No início, né, quando a gente ligava um circuito RC, o capacitor estava descarregado. Então, ele não tinha carga inicial. E aí, de fato, né, no instante inicial, a equação era menos V mais RI igual a zero. Percebam, a partir disso, né, daquela análise que eu fiz com vocês no circuito RC, que naquele contexto, quem que era a corrente inicial? A corrente inicial era V dividido por R, ok? O que isso significava naquele momento? Né? O que significava, no instante inicial, o circuito RC ser somente fonte de tensão e resistor? Né? Significa que a corrente ela é de 0 para V sobre R instantaneamente. Porque vocês devem concordar comigo, antes da gente ligar a chavinha, né, aqui para poder ligar a fonte, o nosso circuito ele é aberto. Então não vai passar corrente nenhuma. No caso do circuito RC, no momento que a gente ligava essa chavinha, na hora a corrente já ia para V dividido por R. Então a corrente instantaneamente já chegava nesse valor. Percebam que aqui isso não pode acontecer, ok? Isso não pode acontecer exatamente pelo termo do indutor, ok? Vamos supor que esse circuito daqui, né, acontecesse igual o circuito RC. No momento que a gente ligasse a chavinha, instantaneamente a corrente fosse para algum valor. Se ela instantaneamente fosse para algum valor, vocês devem concordar comigo que ela ia variar infinitamente de 0, que era antes da gente ligar a chave, para esse valor, que foi o valor em que a corrente iria instantaneamente. Agora, se a corrente, nesse momento inicial, ia variar infinitamente, o que ia acontecer com esse termo dI dt? Ele ia ir lá para infinito, ele ia explodir. Porém, se esse termo daqui é muito grande, necessariamente a corrente vai ter que ser pequena. Por quê? Porque, olha só, o V não é constante. Então, o que aqui está falando é que esse termo mais esse termo é constante. Se um deles começa a ficar muito grande, o outro fica muito pequeno. Isso significa que, necessariamente, a nossa corrente inicial no circuito RL ela tem que ser o quê? Ela tem que ser igual a zero. E para poder ficar claro graficamente por que ela tem que ser zero, né, é o seguinte, vamos desenhar aqui um gráfico, né, da nossa corrente em função do tempo, ok? Então, temos aqui a nossa corrente e temos aqui em função do tempo. Vamos supor que o instante t igual a zero é o momento que eu ligo A com B, nesse momento, ok? Antes, né, ou seja, nos tempos negativos, digamos assim, obviamente, eu acho que ninguém deva, né, ter dificuldade de perceber qual que vai ser a corrente. A corrente vai ser zero. Por quê? Porque antes de ligar a chavinha, não tinha nada. Vamos supor que no instante que a gente liga a chavinha, necessariamente a corrente ela vai para algum valor diferente de zero. Vamos supor que ela ficasse instantaneamente algum valor, igual aconteceu no circuito RC. Eu vou, inclusive, chamar esse valor daqui de, sei lá, eu vou chamar esse cara daqui de A. Se essa corrente for igual a um valor A qualquer, o que vai acontecer com essa inclinação aqui do gráfico? Vocês concordam que vai ficar um gráfico vertical, certo? Vai ficar uma linha vertical? E essa linha vertical, né, se a gente for pensar em termos da derivada de I com T, quanto é que vai ser dI dt no instante t igual a zero? Esse cara daqui vai ser o quê? Vai ser infinito, ok? Porque se a gente calcular a derivada de uma reta na vertical, esse cara vai ser infinito. Agora, se esse cara daqui for para infinito, ou seja, se esse termo daqui for infinito, o que vai ter que acontecer com esse termo daqui para que a soma desses dois continue sendo V? Esse termo R e zero vai ter que ir para menos infinito. Então, significa que o nosso I0 ele tem que ir para menos infinito, ok? Exatamente para que a soma desses dois dê alguma coisa finita. E aí, nesse caso, tem dois problemas, né? Primeiro, quando a gente liga um circuito com resistor e indutor, a corrente não vai para infinito. Isso é uma coisa observada experimentalmente. E o segundo problema é que é o seguinte, se o nosso I0 tiver que ir para menos infinito, significa que o nosso A, na verdade, ele não é positivo igual eu desenhei. Significa que o nosso A deveria ser negativo, certo? Exatamente porque a corrente está indo para menos infinito. Mas agora, se o nosso A fosse negativo, como é que teria sido o nosso dI dt? Ele não teria sido inclinado para baixo? Então, quanto é que teria sido essa derivada? Ela teria sido menos infinito. Mas agora, se esse cara daqui for para menos infinito, qual que tem que ser o comportamento de RI para que a soma deles continue sendo uma constante? Esse cara daqui tem que ir para infinito, então ele tem que ir para infinito positivo.
Ué, mas se ele vai para infinito positivo, significa que essa constante A ela tem que ser positiva, igual eu desenhei antes. Mas se ela for positiva, a derivada é positiva e aí o i tem que ser negativo. Perceba que a gente encontra uma contradição. Se a gente chega em contradições, né, quando a gente coloca que a corrente inicial ela é diferente de zero, né, isso significa o quê? Significa que a corrente ela não pode ser diferente de zero no início. Logo, se a nossa corrente inicial tem que ser igual a zero, o que vai acontecer com esse primeiro termo? Esse primeiro termo não faz parte da nossa solução, ok? E aí, por consequência, né, qual que vai ser o nosso I de t de fato, né, a partir disso, né, o nosso I de t deste nosso problema de fato vai ser o que? Vai ser V dividido por R, que multiplica 1 menos exponencial de menos R dividido por L vezes t. Então, essa daqui é a solução, né, do nosso circuito RL a partir do momento que nós ligamos o nosso circuito, né? A partir do momento que a gente liga aqui a fonte de tensão para o nosso circuito para começar a fluir corrente. E qual que é o comportamento dessa solução daqui, né? Bom, como eu já fiz essa análise, eu vou tirar essa equação, né? E vamos analisar aqui o comportamento desse cara. Como é que é o gráfico dessa função, né? Se a gente for desenhar aqui, né, qual que é o nosso gráfico da corrente no tempo, o que a gente vai obter vai ser o seguinte, né? Vamos lá, corrente no tempo. O gráfico que a gente obtém vai ser o seguinte, ó, percebam que quando t vai para infinito, esse termo daqui vai para zero no infinito. E aí, ele significa que a nossa corrente, depois de um tempo infinitamente grande, ela vai tender a V sobre R, ok? Então, o que a gente tem que fazer? Vamos colocar aqui o nosso V sobre R, ok? Deixa eu desenhar em vermelho para poder ficar mais destacado. Então, vamos supor que esse cara daqui é o nosso ponto V dividido por R, ok? Então, significa que no infinito, o nosso gráfico ele tem que tender a esse ponto daqui, ok? Eu vou até desenhar aqui em azul para não confundir as cores. Ok? E aí, como é que vai ser o nosso gráfico? O gráfico vai ser algo desse tipo, ó. Vai ser um cara que vai crescendo cada vez menos até que ele assintota, né, exatamente aqui no nosso V sobre R. E esse cara daqui, claro, né, tem um comportamento dado por essa exponencial. E aí vem a nossa pergunta principal, né? Essa solução, ela é fisicamente o que nós esperaríamos para um circuito RL? E a resposta é sim, né? Porque olha só, o que a gente espera para um circuito RL? Como eu comentei com vocês, né? Vamos lá, pela nossa análise aqui, a corrente ela tem que ser inicialmente igual a zero, pela análise que eu acabei de fazer com vocês. Agora, se a gente está ligando uma fonte de tensão, evidentemente essa fonte de tensão ela vai fazer com que a corrente aumente no tempo. Exatamente porque quando a gente liga A com B, a gente está fornecendo um caminho, né, em que as cargas positivas podem sair do polo positivo da bateria e ir para o polo negativo. Isso vai acontecer. Então é esperado que a corrente aumente com o tempo. Porém, olha só, à medida que a corrente vai aumentando, à medida que o nosso I ele aumenta, vai começar a surgir um campo magnético dentro desse indutor que vai aumentando com o passar do tempo, certo? Afinal de contas, né, o campo magnético dentro, né, do nosso indutor, ele depende da corrente. Se a corrente está aumentando, o campo magnético aqui está aumentando. Se o campo magnético está aumentando, significa que ele está variando. E como a gente sabe, né, se o campo magnético varia no interior de um indutor que tem indutância L, o que vai acabar acontecendo aqui? Né, nesse indutor vai acabar surgindo uma força contra-eletromotriz. Por indução eletromagnética, vai surgir neste indutor uma corrente que o campo magnético que ela produz se opõe à variação do campo magnético, né, produzido por essa corrente do circuito. Então significa que a corrente que surge por indução ela vai tender a diminuir o campo magnético aqui no interior. Agora, como é que faz para poder diminuir esse campo magnético? Basta diminuir a corrente que está passando no circuito. Então significa que a corrente induzida dentro do indutor ela vai ter o sentido contrário, né, exatamente aqui da fonte. Então a nossa corrente I gerada pela lei de Faraday, né, pela indução eletromagnética, ela vai ser contrária aqui à corrente fornecida pela bateria. Isso significa que o indutor ele atua como uma espécie de inércia do circuito. Ele vai dificultar que a corrente aumente de forma arbitrária, aumente de forma desproporcional. Por isso que esse aumento da corrente é devagar. Mas agora, a gente sabe que depois de passado um tempo muito grande, né, as correntes nos circuitos elétricos elas tendem a se estabilizar. Né? Quando elas se estabilizarem, vocês devem concordar comigo que o campo magnético no interior do indutor ele não vai mais variar, porque a corrente vai ter estabilizado, vai ser constante. Então, essa corrente ela deixa de existir, a gerada pela lei de Faraday. E aí, depois de um tempo muito grande, é como se esse indutor não existisse. Porque se não existe variação da corrente, é como se ele não existisse, exatamente pelo fato de que ele contribui com o circuito com aquele termo LDI/dt. Ok? Então, no futuro muito distante, né, depois que o circuito foi ligado, a tendência é realmente que o nosso circuito se comporte como um circuito só resistivo. E percebam, quando o tempo é muito grande, esse cara daqui vai para zero. Então, de fato, né, esse aqui é o comportamento físico que a gente espera para um circuito RL. Depois de um tempo muito grande, né, o indutor ele vai parar de contribuir, exatamente porque a corrente vai ter chegado no seu valor estável. E no início, enquanto a corrente está variando, o nosso indutor ele serve como uma espécie de inércia, fazendo com que esse aumento vá reduzindo cada vez mais, porque ele se opõe a essas variações de corrente. E aí vem uma pergunta semelhante à que a gente fez no caso do circuito RC. Né? O quão lento é
essa variação até chegar na corrente que estabiliza? Porque a princípio eu poderia ter algo que demora muito para poder estabilizar, mas eu também poderia ter um circuito em que esse cara daqui acontecesse muito rápido. Quem é que determina isso? Quem determina isso é o expoente dessa exponencial. Então perceba, né, da mesma forma que a gente tinha no circuito RC, aqui a gente tem um parâmetro natural de tempo, né? Vamos lá, vamos definir aqui o nosso parâmetro de tempo tal como sendo L dividido por R. A partir disso, aquela exponencial ela pode ser escrita como exponencial de menos t dividido por tal. Quando passa um tempo t igual a esse tal, como é que vai ser a nossa corrente? A nossa corrente, né, no tempo t igual a tal, ela não vai ser v dividido por r, que multiplica 1 menos exponencial de menos 1. Agora, né, se vocês fizerem essa conta, quanto equivale exponencial de menos 1? Vale mais ou menos 0,37, ok? Então, 0,37. Aqui, na verdade, não é igual, né? Aqui, na verdade, é mais ou menos, porque o 0,37 é uma aproximação. E esse cara daqui vai valer quanto? 0,63v sobre r. Ou seja, esse tal pode ser visto como o tempo que passa, né? O tempo que a gente tem que esperar para que a corrente, né, nesse circuito ela seja 63%, né, da corrente final. Então, nesse sentido, esse tal daqui realmente passa para a gente um parâmetro típico que mede mais ou menos, né, a ordem de grandeza, digamos assim, né, uma noção do quanto que esse cara demora para poder subir, né? Quanto maior for esse tal, né, significa que mais tempo vai demorar para que a nossa corrente, né, chegue nesse ponto. Então, significa que a subida aqui ela é mais devagar. Agora, se esse tal for muito pequeno, significa que a corrente ela chega a 63% da corrente máxima muito rápido. Então, significa que tem um crescimento muito intenso. Mas, bom, a partir disso, né, vamos fazer agora a nossa segunda análise, que é exatamente quando a gente, né, tem um circuito RL somente, né, com indutor e resistor. Ou seja, nós estamos aqui considerando que nós tiramos agora a nossa fonte de tensão, né? Esse caso aqui, né, seria equivalente a gente ligar BC, né, a chave BC, e, né, qual que é a equação, né, exatamente desse caso, é exatamente a nossa equação homogênea, né? Se é a nossa equação homogênea, qual que vai ser a nossa solução dessa equação? Vai ser a solução, né, da equação homogênea, ou seja, aqui a gente tem que o nosso I de T, e o nosso I de T, ele vai valer quanto? Ele vai valer A exponencial de menos R dividido por L vezes T. Deixa eu colocar isso aqui na linha de baixo para que a gente tenha um pouco mais de espaço, ok? E aí percebam, nesse caso específico, eu posso falar que o A vale I0. Por quê? Porque essa daqui é a nossa solução geral. Essa aqui é a nossa solução final, digamos assim. E aí no tempo inicial, quem que é a corrente? É a corrente inicial, claro. E aí, no caso, mesma coisa, né? O que a gente precisa determinar? A gente precisa determinar quem que é o nosso I0 para que a gente saiba qual que é o comportamento aqui desse nosso circuito, né? Qual vai ser o pressuposto que eu vou estar, né, tomando? Eu vou estar levando em conta que a gente vai ligar a chave BC depois que a gente ligou a chave AB. Ou seja, né, o raciocínio aqui, a análise que eu vou estar fazendo vai ser o quê? Primeiro a gente ligou a chave AB. Aí aconteceu isso aqui com o circuito. Começou a carregar, enfim, a corrente foi aumentando, aumentando, aumentando. E aí a gente esperou um tempo suficientemente grande em que a nossa corrente no circuito vai ser exatamente esse V sobre R. Quando isso acontecer, a gente vai e liga a chave BC, ok? Essa é a análise que eu vou fazer com vocês. Logo, qual que vai ser a nossa corrente inicial nesse nosso caso? Nossa corrente inicial vai ser exatamente V sobre R. Porque eu estou levando em conta que a gente vai ligar a BC depois, né, que a nossa corrente já estabilizou, depois que a gente ligou o AB, ok? Então, qual que vai ser o nosso I de T? I de T, ele vai ser V sobre R exponencial de menos R sobre L vezes T. Percebam, né, solução análoga, né, matematicamente idêntica à solução do circuito RC. Okay? A única diferença, claro, né, que aqui a gente tem a indutância e não a capacitância, né? Mas o comportamento é igual, né? Parte de V sobre R decai exponencialmente. Como é que é esse gráfico, né, se a gente for desenhar? Né? Aqui, no caso, é o mesmo gráfico que a gente tinha lá no nosso circuito RC. Então, corrente em função do tempo. Aqui a gente parte, né, desse valor aqui inicial da nossa corrente, ok? Que vai ser esse V sobre R, e aí, né, enfim, um decaimento exponencial. Aí aqui perceba, a gente também tem aquele tempo característico, tal, né, que ele é L dividido por R. E aí, para este caso daqui, né, o tal tem exatamente a mesma interpretação do caso do circuito RC. Né? O tal é exatamente o tempo que precisa passar para que a sua corrente ela decaia para mais ou menos 37% do seu valor, né, inicial. Né? Então esse cara daqui é equivalente, né, ao nosso... É o tempo T que precisa passar. Né? É o tempo tal que precisa passar. E aí vem a nossa pergunta natural. Faz sentido fisicamente essa solução? Né? E a resposta é sim, faz sentido. Por quê? Porque olha só, o que a gente esperaria se não tivesse o indutor? Se não tivesse o indutor, a partir do momento que a gente ligou B com C, não tem mais fonte, só tem resistor.
logo a corrente teria que ser igual a zero. Então, se fosse para depender só do resistor, não teria corrente mais no circuito quando a gente liga BC. Porém, existe o indutor. Se essa corrente daqui diminui, né, e obviamente ela vai diminuir porque a gente tirou a fonte de tensão, o que vai acontecer com o campo magnético no interior desse indutor? Vai reduzir. Se vai reduzir, vai aparecer o quê? Uma corrente gerada por lei de Faraday, que vai ser exatamente a corrente que vai alimentar o circuito. Então, essa corrente que a gente está vendo aqui, né, no caso BC, é uma corrente puramente gerada por lei de Faraday, né? E reparem, né, essa corrente daqui ela é sempre positiva, então ela está no sentido que a gente atribuiu antes. Faz sentido ela estar aqui? Porque se vocês se lembrarem lá no caso do capacitor, a corrente ela era contrária, né? No caso quando a gente descarregava, né? Mas aqui não, aqui a corrente está no mesmo sentido. E se vocês forem, né, raciocinar um pouquinho, vocês vão ver que, de fato, era isso que a gente esperava. Por quê? Porque, olha só, tem aqui um certo campo magnético, né, produzindo dentro do indutor quando ainda está ligado A com B, ok? Esse campo magnético é gerado por essa corrente. Quando a gente liga BC, essa corrente vai parar. Então significa que essa corrente vai variar para trás, certo? Porque uma corrente está apontando para a direita. Né? Se ela reduz, significa que ela está variando exatamente para a esquerda. Se ela está variando para a esquerda, o indutor vai gerar uma corrente que vai compensar a variação do campo magnético no seu interior. Se vocês fizerem análise, né, de indução eletromagnética, vocês vão ver por conta disso que essa corrente ela tem que se opor, a corrente que o indutor ele gera tem que ser uma corrente que se opõe à variação da corrente do circuito. Se a corrente está variando para a esquerda, ele tem que gerar uma corrente agora, né, exatamente para o sentido que antes, né, e originalmente era o sentido da corrente. Então, por isso, né, que aqui realmente o sinal é positivo. Então, né, a nossa física do problema está certinha. Mas bom, é basicamente isso, né? Essas são as análises possíveis, né? Pelo menos as análises que eu gostaria de ter feito com vocês aqui no nosso circuito RL, né? Espero que tenha ficado entendível. E aí, no caso, né, espero vocês agora no nosso próximo exemplo, que vai ser o exemplo do circuito LC, né? Que aí já vai começar a aparecer algumas oscilações.